Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu marido esperava que eu entregasse meu negócio para o irmão dele como presente de casamento. É para a família, ele disse. Olá, sou Samara e até ontem eu pensava que tinha o casamento perfeito. Querida, é uma tradição da família, disse Calvin, encostado na minha bancada de aço, enquanto eu sovava a massa com força. Quando um Richard se casa, a família inteira ajuda a iniciar a nova vida do casal. Sua irmã ganhou um carro no casamento dela, respondi, com farinha cobrindo meus braços. Seu primo recebeu o pagamento inicial de uma casa. E eu estou sendo pedida para entregar meu negócio inteiro? Ivan sempre quis comandar o próprio negócio, ele disse. Eu bati a massa com mais força do que o necessário. Ivan nunca trabalhou um dia na vida. Ele não sabe nada sobre como administrar uma padaria. Ele é meu irmão, Samara. Ele é da família. A campainha acima da porta tilintou e minha melhor amiga, Serena, entrou. O som dos saltos dela batendo no piso de azulejos era inconfundível. Um olhar para o meu rosto e ela soube que algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, colocando a bolsa sobre o balcão. Calvin ajustou a gravata. Só estamos discutindo o presente de casamento do Ivan. Eu preciso ir para o escritório, ele disse, e me deu um beijo na bochecha, mas eu me virei. Pense nisso, querida. Família em primeiro lugar, certo? Assim que ele saiu, eu peguei uma tigela de mistura e a atirei na pia com um barulho alto. Serena se assustou. Ok, fale logo. Agora ele quer que eu entregue a padaria para o Ivan, disse, segurando a borda do balcão até meus nós dos dedos ficarem brancos. Como presente de casamento. Ele o quê? A mandíbula de Serena caiu. Por favor, me diga que você está brincando. Eu queria, respondi, pegando um pano e limpando o balcão, tentando manter as mãos ocupadas. Aparentemente, é uma tradição da família ajudar os recém-casados a começarem a vida. Esqueça que eu construí esse lugar do nada. Esqueça que eu trabalhei em 2 empregos para juntar dinheiro para comprar os equipamentos. Esqueça que quase me matei tentando aperfeiçoar essas receitas. O que você disse a ele? Que eu ia pensar nisso. Joguei o pano de lado e comecei a embalar o pedido de um cliente. O que mais eu poderia dizer? Ele só tem falado sobre o casamento do Ivan por meses. Você poderia dizer, não. Serena sugeriu, pegando um biscoito de chocolate da vitrine. Este é o trabalho da sua vida, Sam. Você não pode simplesmente entregar para alguém que acha que fazer pães é só misturar ingredientes em uma tigela e esperar o melhor. A campainha tilintou novamente. A senhora Peterson, uma das minhas clientes regulares, entrou com a neta dela. Forcei um sorriso e entreguei o pedido habitual delas, uma dúzia de biscoitos de canela e 2 muffins de mirtilo. Seus biscoitos salvaram minha reunião do clube da ponte semana passada, disse a senhora Peterson, sorrindo. Todo mundo queria a sua receita. Segredo da família, respondi piscando, enquanto as observava sair. A palavra família parecia amarga na minha língua. Serena pulou para o balcão, ignorando meu olhar reprovador. Então, o que você vai fazer? Comecei a preparar a vitrine para a abertura do dia seguinte. Não sei. O Calvin tem razão em uma coisa. Família é importante, mas esse lugar não é apenas um negócio, é parte de quem eu sou. Então não entregue. Não é tão simples assim. Pausei, um pensamento começando a tomar forma. A menos o quê? Serena se inclinou para a frente, reconhecendo minha expressão de planejamento. A menos que eu concorde em entregar para ele, mas nas minhas condições. Peguei meu celular e puxei o contrato de licença comercial. Calvin quer que eu ajude Ivan a começar a vida dele? Tudo bem, mas antes, vamos ver se o querido irmão da família consegue lidar com a responsabilidade. Os olhos de Serena se arregalaram. O que você está planejando? Eu sorri, já redigindo um e-mail para meu advogado. Vou dar exatamente o que Ivan quer, e exatamente o que ele merece. Mais tarde naquela noite, eu disse a Calvin, eu faço isso. O rosto dele se iluminou como o de uma criança na manhã de Natal, enquanto ele me abraçava forte. Você não vai se arrepender disso, querida. Ivan vai te orgulhar. Eu o abracei de volta, pensando nas condições que já tinha começado a redigir com meu advogado. Tenho certeza de que sim, querido. Tenho certeza de que sim. Enquanto eu me deitava na cama naquela noite, ouvindo a respiração calma de Calvin, pensei em todas as madrugadas, nas receitas falhadas, nas queimaduras, nos cortes e nas lágrimas que coloquei para construir o meu sonho. Se Ivan queria minha padaria, ele teria que provar que merecia. E algo me dizia que esse processo revelaria exatamente que tipo de homem meu cunhado realmente era. Sorri na escuridão. Às vezes, a mais doce vingança vem acompanhada de um toque de karma. Você está fazendo o quê? A voz de Olivia ecoou por seu elegante escritório em casa. Minha ex-mentora colocou a xícara de café com tanta força que fez a mesa tremer. Samara, você perdeu a cabeça? Eu me mexi na cadeira de couro à sua frente, grata por ter escolhido confiar nela antes de seguir em frente.
Olivia foi minha guia desde a escola culinária, e seu senso de negócios era mais afiado que minha melhor faca de pão. Não é tão simples quanto só entregar, expliquei, tirando o rascunho do contrato que eu preparei. Eu tenho condições. As condições não vão importar se você entregar o trabalho da sua vida para um idiota incompetente. Olivia ajustou os óculos de leitura e analisou o documento, sua expressão suavizando ligeiramente. Isso é interessante, ela comentou. Eu sorri levemente. Lembra quando você me disse para nunca assinar nada sem uma cláusula de escape? A campainha tocou e a empregada de Olivia anunciou que Ivan e Maggie haviam chegado para o encontro marcado. Eu tinha agendado essa reunião sob o pretexto de discutir o design do bolo de casamento, mas meu verdadeiro objetivo era bem diferente. Pode mandá-los entrar, Olivia chamou, me lançando um olhar cúmplice. Vamos ver do que seu cunhado é capaz. Ivan entrou todo orgulhoso, como se fosse dono do lugar, com Maggie atrás dele, oferecendo um sorriso constrangido. Ela era doce, mas um tanto ingênua, e não pude deixar de me perguntar se ela sabia no que estava se metendo. Samara, disse Ivan, sua empolgação soando forçada. Calvin me contou as boas notícias. Não vejo a hora de levar o sucesso doce para o próximo nível. Foi exatamente por isso que eu queria nos encontrar, disse, fazendo um gesto para que se sentassem. Já que você vai assumir, achei melhor discutirmos sua visão para a padaria. Ah, claro, Ivan soltou a gravata. Eu estou pensando em modernizar tudo, tirar essa coisa caseira e trazer bases pré-fabricadas. Muito mais eficiente, sabe? Além disso, podemos cortar metade da equipe e economizar nos custos com mão de obra. Vi o rosto de Maggie cair um pouco. A caneta de Olivia riscou o caderno de anotações. Bases pré-fabricadas? Eu mantive a voz neutra. Nossos clientes vêm pela autenticidade, pelas receitas feitas do zero. Confie em mim, ninguém vai perceber a diferença. Ivan fez um gesto de desdém com a mão. Vamos precisar aumentar os preços em pelo menos 50%. Isso aqui é um terreno de primeira, devemos cobrar tarifas premium. Ivan, Maggie interrompeu. Eu pensei que você tivesse dito que amava a abordagem tradicional da Samara. Querida, isso é negócio, ele respondeu, dando um tapinha na mão dela de forma condescendente. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis para maximizar o lucro. Eu puxei outro documento. Falando em decisões de negócios, eu tenho aqui o contrato de transferência. Apenas algumas condições antes de você assumir. Ivan franziu a testa. Condições? O Calvin não falou sobre condições. Nada demais, assegurei, deslizando o papel sobre a mesa. Você precisará completar um período de treinamento de 3 meses, aprendendo todos os aspectos do negócio. Passar por uma certificação culinária básica e manter os nossos padrões de qualidade e a equipe pelo menos durante o primeiro ano. Isso é ridículo, Ivan se levantou, fazendo a cadeira arranhar o piso de madeira. Eu não preciso de treinamento para administrar uma padaria. É só seguir as receitas. Então, a certificação não vai ser problema, Olivia interveio suavemente. Qualquer dono de negócio competente deveria entender seu produto, não acha? O rosto de Ivan ficou vermelho. Isso não foi o que combinamos. Calvin não é quem está dando o negócio, cortei, ainda controlando a minha voz. Essas são as minhas condições, Ivan. Aceite-as ou não. Maggie, vamos. Ivan pegou sua jaqueta. Vamos discutir isso com o Calvin. Depois que saíram, Olivia se virou para mim com as sobrancelhas erguidas. Bem, isso foi esclarecedor. Você viu a cara da Maggie quando ele falou sobre cortar custos? Perguntei, organizando meus papéis. Não acho que ela tinha ideia. Mais importante, Olivia, ela se inclinou para a frente. Você gravou tudo como sugeri? Eu bati no meu celular. Cada palavra. Boa garota, ela sorriu satisfeita. Agora, sobre a exigência da certificação, eu tenho uma amiga que administra o centro de testes. Devemos agendar para a próxima semana? Faz na segunda-feira, respondi, me levantando. Quanto mais rápido Ivan mostrar suas verdadeiras cores, melhor. Enquanto dirigia para casa, meu celular vibrou com uma mensagem de Maggie. Podemos nos encontrar amanhã sozinhas? Sorri, pensando na reação dela às revelações de Ivan. Às vezes, os melhores aliados vêm de lugares inesperados. Naquela noite, Calvin me abordou na cozinha. Ivan disse que você está sendo irracional com todas essas condições. Irracional? Eu mexi o molho de macarrão com mais força do que o necessário, querendo que o próximo dono entendesse. Ensinar o básico da panificação é irracional? Você sabe o que eu quero dizer, Samara, ele disse. Isso não foi o que discutimos. Eu me virei para encará-lo, a colher de pau apontada como uma arma. Não, o que discutimos foi eu entregar o meu negócio. Estas são as minhas condições para fazer isso. Aceite ou saia. A mandíbula de Calvin se contraiu, mas ele não disse mais nada enquanto se afastava. Eu verifiquei meu celular novamente. Maggie havia sugerido nos encontrarmos em um café do outro lado da cidade, longe de qualquer olhar curioso. Perfeito. As peças estavam se encaixando.
e logo todos viriam exatamente o que estavam me pedindo para entregar. O meu sonho. O café estava silencioso quando Maggie entrou, sua bolsa de grife apertada contra o peito como uma armadura. Eu tinha escolhido uma mesa no canto, longe das janelas e dos ouvidos curiosos. Obrigada por me encontrar aqui, ela disse, deslizando para a cadeira à minha frente. O anel de noivado dela captou a luz, um diamante enorme que parecia pesar na mão delicada. Claro, respondi, empurrando um cappuccino em direção a ela. Eu pedi o seu usual, você lembra do meu pedido de café? Eu lembro dos pedidos de todo mundo, respondi. Faz parte de administrar um negócio bem-sucedido. Maggie fez uma careta ao ouvir a palavra negócio, ela abriu a bolsa e puxou uma pasta. Encontrei isso no escritório do Ivan ontem à noite. Não estava bisbilhotando, juro. Eu estava procurando por selos, ela disse, deslizando a pasta sobre a mesa. Dentro estavam extratos bancários, pedidos de empréstimos e cartões de crédito recusados. Números vermelhos saltavam de cada página. Ele está endividado, Maggie sussurrou. Endividado, sério. Principalmente com apostas. Ela apontou para as cartas de cobrança. E tem cartas das agências de cobrança. Calvin sabe disso? Ela balançou a cabeça. Ivan fica dizendo para todo mundo que o negócio de investimentos dele está bombando, mas ela bateu nos papéis. Essas dizem uma história diferente. A campainha da porta do café tocou e nós duas pulamos, mas era apenas Serena chegando, pontualmente como combinado. Desculpem o atraso, ela anunciou, puxando uma cadeira. O trânsito estava horrível. Oh, essas são as finanças? Os olhos de Maggie se arregalaram. Você sabia sobre essa reunião? Samara e eu não guardamos segredos, respondeu Serena, examinando os documentos. Especialmente quando alguém está tentando roubar a padaria dela. Não é roubo se eu estou entregando, corrigi, mas minha voz estava amarga. Agora entendemos por que Ivan está tão interessado em um negócio lucrativo com bom fluxo de caixa. Ele não é uma má pessoa, Maggie protestou timidamente. Ele só está passando por dificuldades. Dificuldades? Serena rebateu. As pessoas não tentam se aproveitar da família. Elas pedem ajuda. Eu estava prestes a responder quando meu telefone vibrou. Uma mensagem de Calvin. Onde você está? Ivan está na padaria para a primeira sessão de treinamento. Droga, murmurei. Eu preciso ir, Ivan está na padaria. Eu vou com você, disse Maggie, levantando-se rapidamente. Quero ver como ele vai lidar com isso. A cena na padaria foi exatamente o que eu esperava. Ivan estava na minha cozinha, vestindo um terno caro, em vez do avental e da touca necessários, discutindo com minha chefe de panificação, Maria. Esses processos são ineficazes, ele estava dizendo enquanto entrávamos. Precisamos agilizar tudo, cortar custos. Esses processos é que tornam nossos produtos especiais, Maria interrompeu, com os braços cruzados. Cada pão, cada pastel está levando muito tempo para fazer. A voz de Ivan se elevou. Você sabe quanto estamos perdendo por fazer tudo do zero? Cerca de 60% menos do que perderíamos se nossos clientes soubessem que trocamos para massa congelada, Maria respondeu. Eu disse em voz alta e Ivan se virou, seu rosto ficando vermelho ao ver Maggie ao meu lado. O que você está fazendo aqui? Apoiando minha futura cunhada, ela respondeu calmamente. Você não deveria estar aprendendo a assar? Maria estendeu um avental. Primeira lição, o básico do pão. Todo mundo começa com pão. Isso é ridículo, Ivan resmungou. Eu estou aqui para aprender sobre gestão, não para brincar de padeiro. Gestão começa com a compreensão do produto, eu disse, me movendo para a bancada de trabalho. Você não pode liderar o que não entende. Eu entendo muito bem, Ivan tirou a jaqueta do terno com raiva. Eu entendo que este lugar poderia gerar o triplo de lucro com metade do esforço, se você não fosse tão presa às suas maneiras antiquadas. Maggie estremeceu. Eu troquei um olhar com Maria e assenti levemente. Ela pressionou o botão de gravação no celular, que estava visível no bolso do avental. Por que você não explica sua visão para a padaria? Sugeri inocentemente. Ivan lançou-se em seus planos, cada palavra cavando sua própria sepultura mais fundo. Cortar funcionários, usar ingredientes mais baratos, aumentar os preços enquanto reduz a qualidade. O rosto de Maggie ficou cada vez mais pálido a cada revelação. E a melhor parte, ele concluiu triunfante, é que podemos vender a maioria desses equipamentos caros. Não vamos precisar deles quando trocarmos para fornecedores comerciais. Estratégia interessante, eu disse calmamente. Você se importaria de escrever tudo isso para o contrato de transferência? Por que se dar ao trabalho? Quando o negócio for meu, quando o negócio for seu, eu interrompi, você ainda estará vinculado à cláusula de padrões de qualidade. Lembrei-lhe, aquela que você concordou ontem. A expressão arrogante de Ivan vacilou. Atrás dele, Maria continuava gravando com seu telefone. Vamos discutir isso mais tarde, ele resmungou, pegando a jaqueta. Maggie, vamos.
Na verdade, Maggie disse, com uma voz suave, acho que vou ficar e aprender sobre como fazer pão. Parece importante. Eu observei Ivan sair furioso e em seguida me virei para Maggie. Você está bem? Ela acenou com a cabeça, pegando o avental que Ivan havia rejeitado. Ensine-me tudo, por favor. Enquanto eu mostrava a Maggie como amassar a massa, peguei o olhar de Maria novamente. Ela levantou o celular e sorriu. Mais uma prova garantida, ela disse com os olhos. Mais um passo perto de expor a verdade. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente deixar as pessoas se revelarem sozinhas. Você vai se casar em 3 dias, eu disse, observando Maggie fazer rosas de creme de manteiga em um bolo de teste. Você não deveria estar em um spa ou algo assim? Estávamos sozinhas na padaria depois do expediente, as ruas lá fora escuras e silenciosas. Ao longo da última semana, Maggie se dedicou a aprender tudo sobre panificação, ficando até tarde da noite. Eu deveria ser muitas coisas, ela respondeu, suas mãos firmes enquanto fazia mais uma rosa perfeita. Animada, feliz, sem me perguntar se estou cometendo o maior erro da minha vida. O cronômetro apitou, e eu puxei uma bandeja de biscoitos do forno. Ter dúvidas é normal antes de um casamento, eu disse. É normal descobrir que seu noivo tem dívidas de jogo maiores do que o seu salário anual? Ou que ele está planejando destruir o sonho de outra pessoa para pagar suas dívidas? Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Quase deixei a bandeja quente cair quando li. O que foi? Maggie perguntou, deixando de lado o saco de confeitar. Alguém acabou de tentar acessar as minhas contas de negócios, eu disse, mostrando-lhe o alerta de segurança do endereço IP de Ivan. Isso é impossível. Ele está na despedida de solteiro dele. Eu abri o feed da câmera de segurança no meu laptop. Não mais. A gravação mostrou Ivan tentando abrir a porta dos fundos, que estava trancada há 10 minutos, finalmente conseguindo com o que parecia ser a chave reserva de Calvin. Ele foi direto para o meu escritório. Ele ainda está lá dentro, eu sussurrei. Ligue para Serena. Diga a ela para chamar a polícia. Samara, espera. Mas eu já estava me movendo, gravando um vídeo com o celular enquanto me esgueirava pelo corredor escuro. A luz do meu escritório se espalhava pelo corredor, junto com o som de teclados batendo de forma frustrada. Vamos, Ivan resmungava. Onde estão as senhas das contas? Eu acendi a luz do corredor procurando algo. Ivan pulou tanto que derrubou a lâmpada da minha mesa. Samara, eu estava só. Eu precisava verificar alguns números para a transferência. À meia-noite, durante a sua despedida de solteiro? Eu continuei gravando enquanto entrava no escritório, usando a chave do Calvin. O Calvin sabe que eu estou aqui. Ele mentiu suavemente. Pergunte a ele você mesmo. Ok. Eu tirei o celular do bolso e liguei para o Calvin no modo viva voz. Oi, querido? Calvin atendeu com a música do clube pulsando ao fundo. Está tudo bem? O Ivan está com você? Sim, ele está. Calvin fez uma pausa. Na verdade, não vejo. Ei, alguém viu o Ivan? Eu desliguei a ligação, olhando para o meu cunhado. Quer tentar de novo? Você não entende, a voz de Ivan se tornou desesperada. Eu preciso de acesso a essas contas, só por alguns dias. Eu vou colocar tudo de volta antes da transferência. Antes de roubar meu negócio. Você quer dizer, eu dei um passo mais perto. Quanto você deve, Ivan? 50 mil? 100? 215 mil? Mais os juros, Maggie disse, parada na porta, nos fazendo pular. Você vasculhou meus papéis privados? Ivan perguntou, com o rosto distorcido. Assim como está vasculhando os da Samara? A voz de Maggie falhou. O casamento acabou, Ivan. Eu liguei para o seu irmão. A polícia está a caminho. Você não pode fazer isso comigo. Ivan tentou se lançar sobre o computador, mas eu fui mais rápida. Arranquei o cabo de energia da parede enquanto Serena surgia atrás de Maggie. A polícia está a 2 minutos de chegar, Serena anunciou, levantando o celular. E eu tenho tudo gravado. Ivan parecia um animal encurralado. O Calvin não vai deixar você fazer isso. Somos família, família não rouba de família, eu disse, em um tom calmo. E o Calvin não pode me impedir de denunciar. As luzes vermelhas e azuis brilhavam pelas janelas. Ivan tentou sair pela porta dos fundos, mas se chocou com 2 policiais que estavam entrando. Ivan Matthews, um policial perguntou, embora não fosse bem uma pergunta. Recebemos relatos de arrombamento e tentativa de furto. Eu observei enquanto o levavam em algemas, lendo-lhe os direitos. Maggie ficou congelada na porta com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, ela sussurrou. Eu não sabia que ele estava tão desesperado. Serena a abraçou apertado. Você fez a coisa certa. Meu celular vibrou novamente, era o Calvin ligando de volta. Eu deixei tocar na caixa de mensagens. Ele logo descobriria. Depois de darmos nossos depoimentos para a polícia, trancamos a padaria. O ar fresco da noite batia no meu rosto enquanto observava Serena dirigir Maggie para casa. Precisa de carona?
Serena gritou pela janela. Eu balancei a cabeça. Acho que vou caminhar. Precisamos dar um tempo para processar tudo. Enquanto caminhava para casa, comecei a redigir um e-mail para o meu advogado, anexando os vídeos da noite. O contrato de transferência estava cancelado, mas algo me dizia que o drama estava longe de acabar. Meu celular não parava de vibrar com mensagens do Calvin. Finalmente, eu respondi. Precisamos conversar. Não, hoje não. O casamento seria em 3 dias. Tudo estava desmoronando. E de algum modo, ver tudo ruir parecia como assistir a justiça se desenrolar, um pedaço doloroso de cada vez. Ele pagou a fiança há 1 hora, Olivia disse, enchendo meu copo de vinho. Estávamos sentadas no jardim dela na noite anterior ao que deveria ser o dia do casamento de Ivan. Seu advogado me ligou para me avisar. Claro que ele fez. Eu dei um longo gole. Deixa eu adivinhar, o Calvin postou isso. Família em primeiro lugar. Olivia imitou perfeitamente o tom do Calvin. Falando no seu marido, você já conversou com ele? Ele está dormindo no quarto de hóspedes, eu disse, torcendo a aliança no dedo de forma absorta. Ele diz que eu traí a família por ter chamado a polícia no Ivan. E você deixar o Ivan roubar o seu negócio não teria sido uma traição? Meu celular brilhou com outra mensagem, desta vez de Ivan. Você vai se arrepender disso amanhã, eu prometo. Olivia leu a mensagem sobre meu ombro e riu. Isso é para ser uma ameaça? Ele está desesperado. Eu mostrei outra mensagem, dessa vez de Meg. Os agiotas estão se aproximando. Já visitaram o apartamento dele 2 vezes. Não é mais seu problema. Não, eu concordei, mas o casamento de amanhã é. A metade da cidade vai estar lá esperando uma celebração. Em vez disso, vão receber um escândalo. Olivia se inclinou para frente com uma expressão séria. Você ainda planeja ir? Tenho que ir, lembra que estou fazendo a comida? Eu ri amargamente. 500 cupcakes já pagos, sem contar o bolo de casamento que Meg e eu fizemos juntas. Sobre isso, os olhos de Olivia brilharam travessos. Eu posso ter uma ideia. Antes que ela pudesse elaborar, meu telefone tocou. O rosto de Calvin apareceu na tela. Eu deveria atender, eu suspirei, entrando na casa. Olá? Onde você está? Calvin exigiu. Precisamos conversar sobre amanhã. Estou na casa da Olivia. O Ivan quer acertar as coisas, ele disse, com a voz suplicante. Ele concordou em procurar ajuda para o vício em jogos. Vai devolver tudo que tentou pegar. Só apague as acusações e todos nós podemos seguir em frente. Seguir em frente? Minha voz se elevou. Ele invadiu meu negócio, tentou roubar minhas contas e me ameaçou. E você quer que eu simplesmente esqueça o que aconteceu? Ele é meu irmão, Samara. E eu sou sua esposa. As palavras explodiram de mim. Mas você estava pronto para deixar ele destruir tudo o que eu construí. Você sabia das dívidas dele? Sabia dos agiotas, Calvin? O silêncio foi resposta suficiente. Era isso que eu pensava. Eu terminei a ligação com as mãos tremendo. Olivia apareceu na porta. Você está bem? Não. Eu limpei as lágrimas raivosas dos meus olhos. Mas eu vou ficar. Me conta sobre essa sua ideia. Ela sorriu e tirou o tablet da bolsa. Primeiro, precisamos ligar para Meg. Depois, vamos precisar de acesso ao local do casamento. 3 horas depois, eu estava na recepção vazia com Meg e Serena, avaliando o nosso trabalho. Tem certeza disso? Meg perguntou, ajustando um cartão de exibição. Parece meio intenso. Mais intenso do que descobrir que seu noivo é um viciado em jogo que tentou roubar o negócio da cunhada? Serena respondeu. Ponto para você. Meu celular vibrou novamente. Outra ameaça de Ivan, desta vez mais explícita. Amanhã vai ser um dia que todos vão lembrar. Espero que esteja pronta para a humilhação pública. Ele está planejando algo. Eu mostrei a mensagem para as duas. Provavelmente durante a recepção. Deixa ele tentar, Serena disse, gesticulando para nossas preparações. Estamos prontas. Meg tocou no bolo de casamento com uma expressão triste. Não acredito que quase casei com ele. Você merece mais, eu disse, a abraçando. Alguém que valorize mais do que só o dinheiro. Falando em dinheiro, Serena abriu um artigo de notícias no celular. Olha o que acabaram de publicar online. O título dizia, empresária local impede tentativa de roubo corporativo. Drama familiar se desenrola. Como conseguiram isso? Eu perguntei, vasculhando o artigo. Dica anônima. Serena piscou. Toda a cidade vai saber até amanhã de manhã. A timing perfeito, Olivia disse, entrando pela porta e nos fazendo pular. Ela segurava uma pilha de documentos. O juiz acabou de assinar isso. Você está oficialmente protegida contra qualquer retaliação. Eu peguei a ordem de restrição, sentindo seu peso nas minhas mãos. Acha que estamos prontas para amanhã, querida? Olivia sorriu maliciosa. Eles não vão saber o que os atingiu. Naquela noite, enquanto eu embalava os últimos cupcakes, meu celular brilhou uma última vez. Uma mensagem de Calvin. O que quer que esteja planejando para amanhã, por favor, não faça isso. Por mim.
Eu digitei de volta 3 palavras. Por mim primeiro, depois desliguei meu telefone e fui para casa descansar. Amanhã seria um dia que todos se lembrariam. Tudo bem, só que não da maneira que Ivan esperava. A igreja estava cheia de murmúrios enquanto eu arrumava o último display de cupcakes. Todos já haviam visto o artigo de notícias e a tensão estava tão densa que poderia ser cortada com minha faca de confeiteiro. Então, ainda estão indo em frente? Serena me informou, apressando-se com seu vestido de dama de honra. Ivan convenceu os pais da Meg de que o artigo é tudo mentira. Disse que foi um mal-entendido entre familiares. Claro que ele disse isso, eu disse, ajeitando um cupcake torto. Onde está a Meg? Trancada na suíte nupcial, Serena respondeu. Diz que está se preparando. Ela olhou ao redor e baixou a voz. Está tudo pronto. Eu assenti, só esperando o momento certo. Samara, a voz de Calvin me fez enrijecer. Ele estava atrás de mim, em seu terno de padrinho, parecendo desconfortável. Podemos conversar agora, por favor? Ele pegou meu braço, puxando-me para um canto silencioso. O que quer que você esteja planejando, não faça. Ivan já concordou em desistir de toda a ideia de transferência do negócio. Podemos seguir em frente, todos nós. Seguir em frente? Eu puxei meu braço livre. Você está me pedindo para seguir em frente como? Como você seguiu em frente ao não me contar sobre as dívidas de jogo dele? Ou como você seguiu em frente com os agiotas que vieram à nossa casa ontem procurando por ele? Calvin empalideceu. Como você sabe? Nossas câmeras de segurança funcionam bem. Eu alisei o meu vestido. Agora, se você me der licença, tenho um bolo de casamento para terminar de montar. Não faça isso, ele gritou atrás de mim. Algumas coisas são mais importantes do que negócios. Você está certo, eu me virei de volta. Como confiança, respeito, honestidade, todas as coisas que você e Ivan parecem ter esquecido. As portas da igreja se abriram com força. Ivan entrou de forma desordenada, seu smoking amassado, os olhos selvagens. Onde ela está? A noiva não deve ver o noivo antes da cerimônia, alguém gritou. Não é a Meg, Ivan rosnou, apontando para mim. Ela, precisamos conversar agora. A voz de Olivia ecoou enquanto ela entrava pela porta lateral. As únicas pessoas com quem a senhora Richards precisa falar são os policiais que acabaram de chegar, para discutir sua violação da ordem de restrição. 2 oficiais uniformizados apareceram atrás dela. A expressão de Ivan se contorceu. Você acha que é tão esperta? Ele cuspiu. Mas eu sei de coisas sobre sua querida padaria que destruiriam sua reputação. Como que? Perguntei calmamente. As violações do Código de Saúde que você tentou plantar ontem? Já foram resolvidas com o inspetor. Ou talvez as críticas falsas que você pagou. Ivan avançou, mas Calvin o segurou. Irmão, pare, você está piorando as coisas. Deixe-o ir, eu disse em voz baixa. Deixe todos verem exatamente quem estão aqui para comemorar. Os oficiais se aproximaram. Ivan se desvencilhou do aperto de Calvin e endireitou o paletó. Tudo bem, ele sorriu com malícia. Mas eu ainda tenho uma carta na manga, Meg. A porta da suíte nupcial se abriu. Meg apareceu em seu vestido de casamento, mas em vez de caminhar em direção a Ivan, ela foi até mim e parou ao meu lado. Desculpa, Ivan, ela disse, com a voz firme, mas não sou mais sua carta a jogar. O que está acontecendo? Calvin olhou entre nós, confuso. Mostre para eles. Meg fez um sinal para Serena, que conectou seu celular ao sistema de projeção da igreja. A tela se iluminou com as imagens das câmeras de segurança. Ivan arrombando a minha padaria, a confissão dele sobre usar o negócio para pagar dívidas, suas ameaças. Depois veio o vídeo dos agiotas, mostrando Ivan e Calvin discutindo como me pressionar para realizar a transferência. A igreja explodiu em suspiros e murmúrios. Os pais de Ivan se levantaram com os rostos pálidos. Desliga isso. Ivan exigiu. Este é o meu dia de casamento. Não, disse Meg firmemente. Este deveria ser o nosso dia de casamento, mas você o transformou em um golpe, como tudo na sua vida. Ela tirou o anel de noivado e o colocou em um banco próximo. Você não pode fazer isso comigo. A voz de Ivan quebrou. Eu vou ser arruinado. Você fez isso consigo mesmo, eu respondi. No momento em que decidiu que o meu sonho valia menos que suas dívidas. O oficial se aproximou novamente. Senhor Matthews, precisamos que o acompanhe. Violar uma ordem de restrição é um crime grave. Enquanto eles levavam Ivan, Calvin agarrou minha mão. Samara, me desculpe. Eu não sabia o quão ruim estava. Eu só queria ajudar meu irmão. Eu tirei minha mão livre. Vamos falar sobre isso depois. Agora, tem 500 pessoas aqui esperando uma celebração. Mas não há casamento, ele disse. Não, Meg sorriu, entrelaçando seu braço no meu. Mas há uma festa. Uma celebração da verdade, da justiça e de um bolo muito bom. A tensão na igreja se quebrou enquanto as pessoas riam. A música começou a tocar, não a música do casamento, mas algo animado e libertador.
Enquanto eu observava Maggie distribuir cupcakes para os convidados desapontados, peguei o aceno de aprovação de Olivia do outro lado da sala. Às vezes a vitória mais doce não está em fazer justiça, mas em se posicionar pelo que é certo. E falando em doce, eu ainda tinha um bolo de casamento para servir. O salão de recepção zumbia com conversas enquanto eu ficava atrás da mesa do bolo, observando o desenrolar das consequências da nossa revelação. O que deveria ter sido uma recepção de casamento havia se transformado em algo completamente diferente. Uma mistura de escândalo e celebração da verdade. Mais um pedaço, por favor? A mãe de Maggie se aproximou, ainda com seu traje de mãe da noiva. Não posso acreditar que estou dizendo isso, mas essa é a melhor, não festa de casamento, que já estive. Experimente a camada de framboesa, sugeri, cortando uma fatia generosa para ela. A Maggie fez ela mesma. Fez. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas. Eu não sabia que ela estava aprendendo a assar. Ela aprendeu muito nas últimas semanas, eu disse, olhando para Maggie, que estava rindo com Serena perto da mesa de ponche. Seu vestido de noiva substituído por um elegante vestido azul de coquetel. Sobre fazer bolos, sobre ela mesma, sobre escolher homens melhores, acrescentou sua mãe secamente. Uma comoção na entrada chamou a atenção de todos. Calvin entrou com um rosto vermelho. Ivan está sendo processado no centro da cidade, ele anunciou vindo até mim. Eles estão acusando ele de violação de ordem de restrição, tentativa de roubo e espionagem corporativa. Espionagem corporativa? Alguém perguntou surpreso. O inspetor de saúde confirmou. Olivia deu um passo à frente com o tablet em mãos. Ivan o subornou para plantar violações na suíte Success. Infelizmente para eles dois, eu gravei toda a conversa. O rosto de Calvin se desfez. Eu juro que não sabia sobre essa parte. Mas você sabia sobre o resto, eu disse em voz baixa. As dívidas de jogo, os agiotas, o plano de usar a minha padaria para ajudá-lo. Eu estava tentando proteger minha família. Eu sou sua família. As palavras explodiram de mim, silenciando a sala. Ou você se esqueceu disso quando decidiu que meus sonhos eram algo a ser sacrificado pelos erros do seu irmão? Senhoras e senhores, a voz de Serena cortou a tensão. A apresentação de vídeo vai começar. As luzes se apagaram e o projetor começou a funcionar. Na tela, as imagens das câmeras de segurança mostraram a tentativa de arrombamento de Ivan na madrugada, seguidas de trechos dele se vangloriando sobre seus planos para minha padaria. Depois veio o vídeo que fez Calvin recuar, dele e Ivan planejando como me pressionar para a transferência. Já chega, Calvin implorou. Desliga isso. Não, eu disse calmamente. Saí de trás da mesa do bolo. Todos precisam ver exatamente o que família em primeiro lugar realmente significou para vocês dois, eu disse, enquanto o último vídeo começava a ser exibido. Ivan me ameaçando na padaria, seu rosto contorcido de raiva, enquanto ele detalhava como destruiria tudo o que eu havia construído. Quando as luzes acenderam, Calvin parecia destruído. Samara, por favor, chega, ele implorou. Levantei a mão. Você teve escolhas, Calvin. Em cada passo você poderia ter escolhido de outra forma. Você poderia ter me contado a verdade. Poderia ter ajudado Ivan a buscar ajuda real e em vez disso, você escolheu trair minha confiança. O que você está dizendo? Ele perguntou com a voz trêmula. Tirei um envelope da bolsa e falei calmamente. Estou dizendo que já tenho esses papéis de divórcio prontos desde a noite em que Ivan invadiu a padaria. Eu estava esperando para ver se você finalmente me escolheria. A sala inteira ficou em choque e Calvin quase cambaleou como se eu tivesse batido nele fisicamente. Você não está falando sério, ele sussurrou. Podemos resolver isso, podemos? Apontei ao redor da sala, olhando para todos os que estavam ali, como uma última tentativa de mostrar o que ele havia causado. Veja o que suas escolhas já custaram. A liberdade do seu irmão, a felicidade da Maggie e minha confiança, o nosso casamento. Eu vou consertar isso, ele prometeu desesperadamente. Qualquer coisa. Já é tarde demais, respondi, colocando o envelope sobre a mesa do bolo. Você não pode consertar a traição com promessas, Calvin. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser refeitas. Olivia deu um passo à frente, colocando uma mão no meu ombro em sinal de apoio. Acho que é hora do anúncio final, ela disse. Eu acenei com a cabeça e me virei para a sala, tomando a palavra novamente. Suite Success não é apenas o meu negócio. É a obra da minha vida e desde esta manhã, está oficialmente protegida por um truste corporativo. Ele nunca poderá ser transferido sem a aprovação unânime de uma diretoria. Quem está na diretoria? Calvin perguntou fraco. Olivia, Serena, Maggie, respondi com um sorriso para cada uma delas. Mulheres que entendem o valor dos sonhos e a importância de protegê-los. A sala explodiu em aplausos. A mãe de Maggie me abraçou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você salvou minha filha de cometer um grande erro. Naquele momento eu a abracei de volta. Na verdade, ela se salvou.
Nós todas fizemos isso. Calvin pegou os papéis de divórcio com as mãos tremendo. E agora? O que acontece agora? Agora, eu disse, olhando ao redor para a sala cheia de pessoas que tinham vindo esperando um casamento, mas que em vez disso, tinham testemunhado uma revolução. Nós celebramos. Porque às vezes os melhores finais não são os que planejamos, mas os que lutamos para conquistar. Peguei a faca de cortar o bolo e comecei a cortar fatias para todos. Cada pedaço representava algo diferente agora, não uma celebração de casamento, mas um brinde à verdade, à coragem e ao doce gosto da justiça servida na medida certa. O sol da manhã entrou pelas janelas da Suite Success enquanto eu destravava a porta, respirando o cheiro familiar de baunilha. A campainha tocou atrás de mim e Maggie entrou, já com o avental vestido. Pronta para o seu primeiro dia oficial como sócia? Perguntei, entregando-lhe o par de chaves que eu havia mandado fazer. Sócia? Ela repetiu a palavra como uma oração, ainda incrédula. Não acredito que isso é real, pode acreditar, respondi, retirando o contrato de parceria assinado. Você conquistou isso não apenas pelas receitas incríveis que criou, mas pela sua integridade. A campainha tocou novamente e Serena e Olivia entraram, carregando champanhe e suco de laranja. Você não pode começar um novo capítulo sem mimosas, disse Serena, colocando os copos na bancada. Eu trouxe a papelada, Olivia acrescentou, retirando uma pasta. O juiz assinou tudo esta manhã. O acordo de confissão de Ivan exige a restituição total de suas dívidas de jogo, além de aconselhamento obrigatório, e Calvin? Maggie perguntou com cuidado. Assinou os papéis de divórcio ontem, eu respondi tocando meu dedo anelar nu. Ele vai se mudar para a casa de praia dos pais, disse que precisa de tempo para refletir sobre suas escolhas. Falando em escolhas, Serena Grande disse com um sorriso travesso: esperem até ver o jornal de hoje. Ela desdobrou o jornal local, revelando uma matéria de página inteira sobre a Suite Success. O título dizia, ressurgindo das cinzas, como uma mulher se levantou contra a pressão da família e criou um legado comunitário. Entrevistaram seus clientes, Olivia apontou. Olha o que a senhora Peterson disse. Eu li em voz alta. A Suite Success não é apenas uma padaria, é a prova de que se levantar por si mesma pode ser o maior ato de amor, tanto por si quanto pelos outros que precisam ver isso feito. O sino tocou novamente e Maria entrou com o restante da equipe da manhã, todos usando novos aventais com o nosso logo atualizado, Suite Success, onde os sonhos renascem. A primeira leva de pedidos acabou de chegar, Maria anunciou, acenando com o tablet, inclusive um do escritório do prefeito. Eles querem que a gente faça o catering para a cerimônia de premiação das pequenas empresas da cidade. Aquela onde você vai receber o prêmio de Mulher Empreendedora do Ano, Serena acrescentou casualmente. Eu quase derrubei minha mimosa de surpresa. O quê? Maggie gritou. Nós te indicamos semanas atrás. O comitê ficou especialmente impressionado com a maneira como você lidou com a situação familiar recente com graça e profissionalismo. Enquanto ainda servia os melhores doces da cidade, Maria completou. O sol da manhã iluminou os copos de cristal, criando pequenos arco-íris na bancada. Do lado de fora, os clientes já se alinhavam, pressionando os rostos contra as janelas para espiar as ofertas do dia antes de abrirmos. Antes de abrirmos, eu disse, pegando uma caixa pequena. Tenho algo para você, Maggie. Ela abriu e encontrou um delicado colar de ouro com um pequeno pingente de batedor de bolo. É lindo, leu a inscrição. Maggie virou o pingente, com os olhos marejados, enquanto lia. Às vezes, o maior sucesso é dizer não para a coisa errada e sim para as coisas certas. Ela me abraçou apertado, e eu segurei com força. O sino da porta tocou mais uma vez e Calvin apareceu, segurando um monte de cartas. Essas chegaram na casa, ele disse suavemente. Achei que você fosse precisar delas. Eu peguei as cartas, observando seus olhos vermelhos e a roupa amassada. Obrigada, disse com a voz firme mas contida. Eu vou sair da cidade hoje. Só queria dizer. Ele olhou ao redor, para minha rede de apoio, minha família escolhida. Você construiu algo incrível aqui. Sinto muito por ter feito você duvidar do seu valor, às vezes. Eu pensei na citação da senhora Peterson e respondi, às vezes a gente precisa perder algo para entender seu verdadeiro valor. Ele assentiu, compreendendo o suave afastamento, enquanto a porta se fechava atrás dele. Maggie apertou minha mão, pronta para abrir. Olhei ao redor da minha padaria para as vitrines que Maggie e eu havíamos montado juntas, para a parede de fotos de clientes que Maria arrumou, para as mulheres que estiveram ao meu lado quando tudo ameaçou desmoronar. Na verdade, eu sorri, acho que precisamos de um brinde a mais. Serena encheu nossos copos novamente enquanto eu erguia o meu. A Suite Success, não apenas no negócio, mas em escolher a nós mesmas e manter nossa posição, em reconhecer que às vezes, a família que escolhemos é mais forte do que a família em que nascemos. Para novos começos, Maggie disse. Para laços inquebráveis, Serena completou.
Para mulheres que apoiam mulheres, Olivia finalizou. Os copos se chocaram suavemente, e o sol da manhã nos banhou com uma luz dourada do lado de fora. A fila de clientes crescia, mas por aquele momento o tempo pareceu parar. Eu destravei a porta, virei a placa para aberto e respirei o cheiro de possibilidades. Hoje não era apenas mais um dia na padaria. Era o primeiro dia de tudo que lutamos para proteger, tudo que ousamos sonhar, e cheirava a sucesso. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha madrasta me tratava como uma criada, mas quando me tornei sua superior, tudo mudou. Olá, eu sou uma mulher de 26 anos com uma história que nunca pensei que iria compartilhar, mas aqui estamos, começando do começo. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Meu pai se casou novamente alguns anos depois, com uma mulher chamada Verônica. No início, ela parecia ser a madrasta dos meus sonhos, doce, gentil e sempre pronta com elogios. Mas assim que as fotos do casamento foram emolduradas e o brilho da lua de mel se apagou, a verdadeira personalidade dela apareceu. Verônica era controladora, manipuladora e tinha o talento de se fazer parecer a vítima, enquanto, silenciosamente, tornava todos ao seu redor miseráveis. Meu pai trabalhava muitas horas, frequentemente me deixando sozinha em casa com ela. Ela usava essas horas para microgerenciar todos os aspectos da minha vida. Eu passei de ser uma criança despreocupada para me sentir como uma empregada doméstica não remunerada. Meus meio-irmãos, Jenny, que tinha 15 anos, e Mark, 13, eram tratados como realeza. Jenny não levantava um dedo e Mark era praticamente mimado. Enquanto isso, eu recebia uma lista de tarefas todo dia que nunca parecia terminar. Quando tentei conversar com meu pai sobre o quão injusto tudo isso era, ele me dizia para ser a pessoa maior. Às vezes ele ficava do lado da Verônica, dizendo que ela estava apenas tentando administrar a casa de forma eficiente. Parecia que ele estava mais interessado em manter a paz do que realmente ouvir o que eu tinha a dizer. Apesar de tudo isso, me dediquei aos estudos. Eles se tornaram minha fuga. Ficava até tarde na biblioteca, me juntava a grupos de estudo e fazia o que fosse possível para ficar fora de casa. Eu me esforçava muito e tirava as melhores notas, o que Verônica fingia ser motivo de orgulho quando as pessoas estavam assistindo. Mas por trás das portas fechadas, ela fazia comentários irônicos sobre como eu estava focada demais nos estudos e não era equilibrada como a Jenny, que passava a maior parte do tempo nas redes sociais e em compras. O ponto de ruptura veio quando comecei a me inscrever para as universidades. Eu estava tão animada para receber as cartas de aceitação, mas elas não estavam chegando. No início, pensei que fosse apenas um atraso. Então, encontrei uma pilha delas na gaveta da Verônica. Ela estava escondendo-as. O motivo dela? Achava que eu era muito nova para morar sozinha e queria que eu ficasse em casa para ajudar. Fiquei furiosa, mas não deixei que ela vencesse. Consegui me inscrever em uma universidade de prestígio a tempo, e fui aceita com uma bolsa integral. O dia em que fui para a faculdade foi o primeiro dia em que senti que podia respirar. Verônica fez um grande espetáculo de estar triste por me ver partir, até fingindo chorar, mas eu sabia o que estava acontecendo. Meu pai mal disse adeus, provavelmente porque não queria lidar com a ira dela por muito tempo. Decidi então cortar contato com Verônica, embora tentasse manter uma relação educada, mas distante, com meu pai. A faculdade foi um novo começo. Trabalhei em empregos de meio período, estudei como uma louca e não olhei para trás. Quando me formei, tinha várias ofertas de emprego e consegui uma posição bem remunerada em uma empresa em crescimento. Com o tempo, escalei a hierarquia corporativa, trabalhando longas horas e fazendo movimentos estratégicos. Não foi fácil, mas valeu a pena. Eu nunca quis me sentir impotente novamente. Enquanto isso, a dinâmica familiar em casa não mudou muito. Verônica ainda tratava Jenny e Mark como se eles não pudessem errar, apesar da falta de ambição deles. Ela me ligava de vez em quando, não para saber como eu estava, mas para se gabar sobre o quão bem-sucedidos seus filhos eram. Segundo ela, Jenny estava explorando suas opções na tradução, fazendo nada, e Mark estava tirando um ano sabático na tradução, também fazendo nada. Ao mesmo tempo, ela me acusava de abandonar a família. Era quase risível, considerando o quanto eu trabalhei para escapar do caos deles. Então, há alguns meses atrás, comecei a ouvir sussurros sobre Verônica e as dificuldades financeiras do meu pai. Eles estavam vivendo acima de suas possibilidades há anos, financiando seu estilo de vida com cartões de crédito e investimentos ruins. Meu pai havia se aposentado mais cedo, deixando Verônica no comando das finanças, o que se revelou uma ideia terrível. Tentei não me importar, mas a curiosidade falou mais alto. Um conhecido em comum comentou que a empresa de Verônica estava à beira do colapso, o que me chamou a atenção por uma razão específica. Meu cargo atual me dá supervisão sobre empresas como a dela.
Foi então que percebi pela primeira vez na minha vida que estava em uma posição onde eu tinha vantagem. Não quero ser mesquinha, mas não posso negar a satisfação de saber que o karma finalmente pode estar alcançando ela. Estive estrategizando cuidadosamente meus próximos passos. Não se tratava apenas de vingança, mas de fazer o que é certo, tanto profissional quanto pessoalmente. E aqui estou de pé na beira do que parece ser um ponto de virada. Verônica não sabe o que está por vir, mas eu sei, e não consigo evitar de me perguntar como ela vai lidar quando a maré começar a virar. O dia em que a maré começou a virar chegou mais rápido do que eu esperava. A empresa de Verônica havia sido sinalizada por ineficiências operacionais, e como a nova diretora responsável por esse setor, era minha responsabilidade participar de uma reunião de revisão departamental. Quando entrei na sala de conferências, lá estava ela, Verônica. Ela não me notou de imediato, estava muito ocupada fazendo pequenas conversas com alguns colegas, mas assim que a introdução começou, seus olhos se fixaram em mim. Seu rosto congelou por um momento e ela piscou rapidamente, como se tentasse processar o que estava vendo. Eu me apresentei com um tom calmo e profissional, delineando meu papel e as expectativas para o departamento. Verônica, por sua vez, rapidamente se recompôs. Sorriu de forma tensa e assentiu, mas a tensão em seus ombros a denunciou. Ela não me reconheceu pessoalmente, provavelmente esperando que ninguém fizesse a conexão sobre o nosso passado. Eu me certifiquei de não dar a ela a satisfação. Para todos naquela sala, ela era apenas mais uma funcionária e eu era apenas a chefe dela. Após a reunião, não demorou muito para as pessoas começarem a falar. O comportamento de Verônica havia sido estranho o suficiente para levantar sobrancelhas, e os sussurros sobre sua mudança repentina de comportamento se espalharam rapidamente. Ouvi alguém fazer uma piada dizendo que ela parecia ter visto um fantasma. A verdade não estava muito longe disso. Quando comecei a revisar os relatórios de desempenho do departamento dela, percebi padrões que eram bem familiares. Os prazos estavam sendo constantemente perdidos, sua equipe parecia desmotivada e o ambiente geral estava caótico. Isso me lembrou de como ela costumava comandar nossa casa, microgerenciando cada pequena coisa enquanto ignorava o quadro geral. Marquei uma reunião de acompanhamento com a equipe dela, estabelecendo metas de desempenho claras e mensuráveis. As expectativas eram razoáveis, mas estava óbvio que isso a forçaria a sair de sua zona de conforto. Nas semanas seguintes, a incapacidade dela de se adaptar se tornou ainda mais evidente. As tarefas estavam sendo atrasadas, os erros se acumulavam, e sua equipe começou a expressar preocupações sobre a liderança dela. As rachaduras em sua fachada começaram a aparecer e eu me certifiquei de documentar tudo. Uma noite recebi um e-mail de Verônica. Ela solicitou uma reunião privada para esclarecer as coisas. Eu sabia exatamente sobre o que se tratava, mas aceitei. Quando ela entrou no meu escritório, estava visivelmente nervosa. Começou com gentilezas e, em seguida, tentou trazer à tona nossa conexão pessoal, enfatizando que sempre me tratou como sua própria filha. Eu não reagi, mantendo meu tom neutro, enquanto redirecionava a conversa para os problemas de desempenho dela. Quando ficou claro que eu não seria influenciada pelos apelos emocionais dela, ela mudou de tática, culpando sua equipe pelos prazos perdidos e pelos resultados ruins. Eu delineei calmamente os dados que havia coletado, mostrando a ela exatamente onde estavam os problemas e alertando-a sobre as possíveis consequências se as coisas não melhorassem. Ela deixou a reunião visivelmente abalada, e eu pude sentir a dinâmica de poder mudando. Pela primeira vez, ela não conseguiu manipular a situação e sair ilesa. Naquela noite, meu pai ligou. Eu sabia que não era uma coincidência. Verônica devia ter contado a versão dela dos acontecimentos, me pintando como vingativa ou pouco profissional. Começou com uma conversa descontraída, mas rapidamente mudou para me pedir para ser mais branda com ela. Eu ouvi pacientemente e então expliquei a situação de forma simples. O departamento dela estava com um desempenho abaixo do esperado e, como superior dela, eu tinha a responsabilidade de resolver isso. Ele suspirou profundamente, claramente desconfortável, mas eu não cedi. Não se tratava de família, mas de fazer meu trabalho. Nas semanas seguintes, a desesperança de Verônica se tornou mais evidente. Ela começou a se aproximar de certos colegas, tentando angariar apoio contra mim, mas minha reputação na empresa era sólida, e os esforços dela apenas a faziam parecer pior. Enquanto isso, o desempenho dela continuava a cair. Ela perdeu um prazo crítico que custou à empresa um cliente importante, o que desencadeou uma revisão formal do seu papel. O estresse de Verônica começava a transparecer. Ela começou a perder a paciência com sua equipe com mais frequência, e sua postura habitual de polidez começou a desaparecer. Ela até começou a me evitar no escritório, um grande contraste com a mulher confiante e autoritária com quem eu havia crescido. Era como se ela finalmente tivesse percebido que suas antigas táticas não funcionariam mais. Em casa, as coisas também não estavam muito melhores para ela.
Pelo que eu soubera através de conhecidos em comum, ela estava desabafando com meu pai sobre como estava sendo tratada injustamente no trabalho. Ao invés de receber simpatia, encontrou nele uma frustração crescente. Os problemas financeiros deles estavam se agravando, e ele começava a perceber as rachaduras na imagem que ela tanto lutou para manter. Quanto a mim, mantive o foco. Continuei documentando seus erros, garantindo que se isso escalasse ainda mais, eu teria tudo o que precisava para justificar minhas decisões. Não se tratava de vingança, mas de fazer com que ela fosse responsabilizada. Por anos, ela conseguiu evitar as consequências de suas ações, mas agora as paredes estavam se fechando. A desesperança crescente de Verônica se tornava quase palpável. Ela começou a chegar mais cedo ao trabalho e a ficar mais tarde, provavelmente tentando corrigir o caos que ela mesma criará. Mas era tarde demais. A pressão estava se acumulando sobre ela e pela primeira vez eu vi um lado dela que nunca tinha visto antes: vulnerabilidade. Foi então que o grande erro de Verônica veio à tona. A atmosfera no escritório mudou dramaticamente. Ela havia lidado mal com uma conta importante de um cliente, o que resultou no cliente retirando o negócio. Não foi apenas um erro pequeno, a perda foi significativa o suficiente para afetar as métricas de desempenho do departamento no trimestre. Os altos executivos estavam furiosos e, como diretora responsável pelo departamento dela, eu fui obrigada a iniciar uma revisão formal de desempenho. Isso não era algo que eu poderia ignorar, mesmo que quisesse. Verônica foi chamada para uma reunião com o RH e comigo para discutir a situação. Sua defensiva foi imediata. Ela culpou todos, menos a si mesma. Alegou que sua equipe não havia seguido as instruções corretamente, que as exigências do cliente eram irracionais e até insinuou que outros departamentos estavam sabotando o trabalho dela. As desculpas não se sustentaram sob análise e as evidências mostraram claramente que a má liderança dela era a raiz do problema. A revisão a colocou oficialmente em um plano de melhoria de desempenho, com prazos rígidos e metas claras. Era um aviso profissional, mas a reação dela depois foi tudo menos profissional. Naquela noite, ela apareceu no meu escritório sem avisar. Seu rosto estava vermelho e ela estava visivelmente chateada. Começou a me acusar, afirmando que eu estava a perseguindo por vingança pessoal. Ela chegou ao ponto de me chamar de ingrata, lembrando-me de como ela me acolhera. Quando meus pais se divorciaram, foi a primeira vez que ela trouxe diretamente à tona nossa conexão familiar no ambiente de trabalho. E eu sabia que não poderia deixar isso passar. Mantive a calma e expus tudo. Recitei como ela havia me tratado durante minha adolescência, as tarefas desproporcionais, os comentários depreciativos e até a vez em que ela escondeu minhas cartas de aceitação da faculdade. Lembrei-a de como ela me fez sentir uma estranha dentro da minha própria casa, enquanto mimava seus próprios filhos. Ela parecia atonita por um momento, depois balançou a cabeça, descartando minhas palavras como exageros. Insistiu que sempre me tratou como sua própria filha, uma afirmação tão absurda que quase me fez rir. Eu não deixei que as tentativas dela de me manipular desviassem a conversa. Forneci exemplos específicos de seu favoritismo, como Jane e Mark estavam isentos de responsabilidades, enquanto eu praticamente cuidava da casa. Descreve a vez em que ela minou minhas conquistas acadêmicas, desvalorizou o meu sucesso e tentou me impedir de ir para a faculdade. A expressão dela endureceu enquanto eu falava, mas ela não interrompeu. Quando terminei, ela estava incrivelmente quieta, e ficou claro que ela não tinha uma resposta. A notícia sobre seu desabafo provavelmente se espalhou porque no dia seguinte, alguns colegas se aproximaram de mim em privado para oferecer seu apoio. Eles compartilharam histórias de como o comportamento de Verônica havia afetado negativamente a equipe. Uma pessoa descreveu como ela frequentemente microgerenciava projetos a ponto de tornar o trabalho ineficaz, enquanto outra mencionou sua tendência a tomar crédito pelo trabalho dos outros. Ficou claro que sua reputação dentro da empresa não era tão intocável quanto ela imaginava. Na semana seguinte, durante uma reunião agendada de revisão de desempenho, eu informei a Verônica que a demissão estava sendo considerada, caso o desempenho dela não melhorasse drasticamente. O comportamento dela mudou novamente, de defensiva para desesperada. Ela pediu mais uma chance, prometendo melhorar, mas os dados não mentiam. Expliquei que a decisão não era pessoal, mas baseada no histórico dela. Ela saiu da reunião visivelmente abalada, e eu me preparei para a repercussão que viria. A repercussão chegou rapidamente. Verônica confidenciou a meu pai, distorcendo a história para se colocar como vítima. Ela alegou que eu estava usando minha posição para resolver velhas mágoas e a retratou como a pessoa tentando manter a profissionalidade. Como esperado, meu pai me ligou com um tom cheio de preocupação. Ele me pediu para reconsiderar, para ser justa com ela. Expliquei calmamente a situação novamente, enfatizando que aquilo se tratava de um assunto de trabalho e não de uma vingança pessoal. Ele não parecia convencido, mas eu mantive minha posição.
Jenny e Mark não demoraram a se manifestar. Eles me enviaram mensagens agressivas, me acusando de arruinar a vida da mãe deles. Jenny, em particular, foi agressiva, alegando que eu sempre fui invejosa da unidade familiar deles. Mark foi um pouco menos confrontador, mas ainda assim insinuou que eu estava sendo desnecessariamente severa. Respondi a ambos com uma breve explicação da situação e então cortei a conversa. Eu não iria justificar minhas ações para pessoas que se recusavam a ver o quadro geral. A empresa decidiu finalmente não demitir Verônica, mas rebaixá-la. Ela foi transferida para um cargo inferior, com significativamente menos responsabilidades e uma redução salarial. A notícia se espalhou rapidamente e a máquina de fofocas do escritório entrou em ação. As pessoas sussurravam sobre sua queda nos refeitórios e corredores, e não demorou muito para que o seu novo cargo se tornasse de conhecimento público. A humilhação era palpável, e até a confiança habitual de Verônica parecia vacilar. Nos bastidores comecei a ouvir sussurros sobre mais problemas financeiros na vida pessoal dela. Conhecidos em comum mencionaram que ela e meu pai estavam tendo dificuldades para manter o pagamento da hipoteca e outras despesas. Parecia que os anos de vida acima das suas possibilidades finalmente estavam cobrando o preço. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa estava clara: a imagem cuidadosamente construída de Verônica estava desmoronando, tanto no trabalho quanto em casa. O impacto da despromoção de Verônica no trabalho foi ruim, mas não foi o fim do caos. Algumas semanas depois que o cargo dela foi oficialmente reduzido, comecei a notar mudanças em como meu pai interagia comigo. As ligações habituais dele, que normalmente eram descontraídas, se tornaram mais frequentes e com sutis insinuações sobre dificuldades financeiras. Ele não dizia isso abertamente, mas eu percebia que ele estava sentindo o impacto da redução da renda de Verônica. Não demorou muito para que Verônica me ligasse diretamente, algo que ela não fazia há anos. Ela parecia desesperada, quase às lágrimas. Ela explicou como estavam atrasados com os pagamentos da hipoteca e lutando para cobrir despesas básicas. Ela me pediu ajuda financeira, apresentando isso como uma forma de apoiar a família. Deixei ela terminar antes de calmamente lhe dizer que não. Ela não reagiu bem, me acusando de virá-las as costas durante um momento de necessidade. Eu encerrei a ligação antes que ela pudesse descontrolar ainda mais, mas eu sabia que essa não seria a última vez que ouviria sobre isso. Como esperado, Jenny e Mark pularam na briga quase imediatamente. Jenny me enviou uma série longa de mensagens, me chamando de egoísta e me acusando de abandonar minha verdadeira família. Mark foi menos agressivo, mas ainda assim tomou o lado de Verônica, dizendo que eu deveria ajudar, porque era isso que as famílias faziam. Os ataques deles foram previsíveis, mas também me deixaram curiosa sobre até onde a má gestão financeira de Verônica tinha ido. Algo não estava se encaixando. Comecei a investigar, usando registros públicos e algumas conexões em comum. Descobri um padrão perturbador. Verônica havia pegado vários empréstimos ao longo dos anos, muitos dos quais estavam em nome do meu pai. Quando eu cruzei as datas, percebi que esses empréstimos coincidiam com alguns dos seus maiores upgrades de estilo de vida, como o carro novo que ela insistiu em comprar e as férias de luxo que não podiam pagar. Ficou claro que meu pai não tinha ideia sobre a maioria desses empréstimos, pois foram feitos sem o seu consentimento. Decidi que era a hora de confrontar meu pai. Mostrei-lhe as evidências, explicando os detalhes o mais claramente possível. No começo ele estava em negação, insistindo que Verônica não faria algo assim sem contar a ele. Mas à medida que eu o guiava pelos documentos, apontando as inconsistências e os padrões, as defesas dele começaram a desmoronar. Ao final da conversa, ele ficou quieto, com as mãos tremendo levemente enquanto olhava os papéis. Eventualmente, ele admitiu que tinha notado algumas discrepâncias nas finanças deles ao longo dos anos, mas sempre as tinha ignorado. Ele disse que não queria mexer com Verônica, especialmente porque ela era responsável pelas contas depois que ele se aposentou mais cedo. Foi doloroso vê-lo tão derrotado, mas eu sabia que isso era um alerta necessário. Verônica, claro, não estava disposta a cair sem lutar. Quando ela descobriu que eu estava investigando suas finanças, ligou para mim novamente. Desta vez, ela não se deu ao trabalho de chorar. Me acusou de tentar arruinar sua vida e exigiu que eu parasse de interferir. Eu me mantive firme, recusando a ceder. Não se tratava apenas de seu comportamento irresponsável. Era sobre proteger meu pai de mais danos. As coisas também se intensificaram no trabalho. Os erros passados de Verônica, que antes eram ignorados, começaram a vir à tona. Os funcionários começaram a se manifestar sobre como ela havia gerido maus projetos e criado um ambiente de trabalho tóxico. O aumento da fiscalização levou à sua demissão formal da empresa. Foi um desastre profissional para ela e não deixou dúvidas sobre suas capacidades ou a falta delas.
A gota d'água veio durante uma reunião de família que eu organizei para abordar tudo. Apresentei as evidências financeiras para todos, explicando como Verônica havia colocado meu pai em uma situação precária sem o seu conhecimento. Jenny, como esperado, saltou em defesa da mãe, me acusando de exagerar tudo. Mark, no entanto, me surpreendeu pela primeira vez. Ele parecia genuinamente preocupado e começou a fazer perguntas sobre os empréstimos e o impacto deles sobre meu pai. A confrontação terminou com Verônica saindo furiosa, seguida de perto por Jenny. Meu pai ficou para trás e pela primeira vez em anos, ele me pediu desculpas. Admitiu que falhou em me proteger quando eu era criança e reconheceu como o comportamento de Verônica havia moldado minha decisão de me afastar da família. Não foi uma resolução perfeita, mas foi um começo. Com Verônica fora do emprego, seu estilo de vida mudou drasticamente. Ela teve que aceitar uma posição de pagamento mais baixo em uma pequena empresa e a situação financeira da família ficou muito mais apertada. Jenny se mudou para a casa dela para ajudar com as despesas, enquanto Mark me procurou em particular para se desculpar pelos comentários anteriores. Ele disse que estava começando a ver Verônica por quem ela realmente era e começamos a reconstruir nosso relacionamento. Enquanto isso, eu me concentrei em ajudar meu pai a recuperar alguma estabilidade financeira. Trabalhamos juntos para desatar o emaranhado que Verônica havia criado, estabelecendo sistemas para garantir que ela não pudesse tirar vantagem dele novamente. Foi um processo longo, mas parecia que estávamos avançando. Olhando para trás, os eventos dos últimos meses pareceram um turbilhão. A queda de Verônica foi rápida e bagunçada, mas também inevitável. Quanto a mim, estou começando a ver a possibilidade de um relacionamento mais saudável com meu pai, embora tenha deixado claro que meus limites com Verônica continuam firmes. Por enquanto, estou tomando as coisas um passo de cada vez, sabendo que o caminho à frente ainda é incerto, mas pelo menos agora estou finalmente no controle. Algumas semanas depois de ajudar meu pai a organizar o caos financeiro deixado por Verônica, recebi uma ligação que me pegou completamente de surpresa. Meu pai foi hospitalizado. O médico disse que era relacionado ao estresse, uma mistura de pressão alta e exaustão emocional. Não precisei adivinhar de onde estava vindo o estresse. Sem hesitar, fui ao hospital para vê-lo. Quando entrei no quarto dele, a primeira pessoa que vi foi Verônica. Ela estava sentada ao lado da cama dele, falando em voz baixa. No momento em que me viu, a expressão dela se endureceu. Antes que eu pudesse perguntar como meu pai estava, ela começou um ataque, me acusando de ter levado ele ao limite. Segundo ela, todo o estresse que ele estava passando era minha culpa. Ela se retratou como a esposa solidária, tentando manter tudo junto, enquanto eu desempenhava o papel de vilã. Ignorando as acusações dela, concentrei-me em meu pai, que parecia frágil e exausto. Assim que Verônica saiu para pegar um café, aproveitei a oportunidade para esclarecer tudo. Mostrei-lhe os documentos que eu tinha coletado, os empréstimos feitos em nome dele, os gastos irresponsáveis e os buracos financeiros nos quais ela os havia colocado. Inicialmente, ele parecia hesitante, quase relutante em acreditar. Mas conforme eu mostrava transações específicas e seus cronogramas, algo mudou. Ele ficou quieto, olhando para os papéis, enquanto o peso da traição se instalava. Quando Verônica voltou, ele estava visivelmente abalado. Ela entrou com sua bravata habitual, mas ela vacilou ao ver os papéis espalhados na mesa de cabeceira dele. Meu pai não disse nada, mas o silêncio dele foi mais alto do que qualquer palavra. No dia seguinte, Jenny e Mark chegaram ao hospital. Jenny não perdeu tempo em pular em defesa de Verônica, me acusando de expor a sujeira da família e criar drama desnecessário. Mark, no entanto, ficou quieto, ouvindo enquanto eu explicava tudo. Detalhei os empréstimos, as mentiras e como Verônica basicamente apostou a estabilidade financeira deles. A conversa foi tensa, e Verônica tentou várias vezes interromper, mas eu não deixei. Jenny se manteve firme, insistindo que eu estava distorcendo a narrativa para fazer Verônica parecer culpada. Mark, porém, finalmente falou. Ele perguntou diretamente para Verônica se os empréstimos eram reais e se ela os havia escondido de seu pai. Ela gaguejou, tentando desviar, mas estava claro que Mark não estava mais acreditando nas desculpas dela. À medida que a confrontação escalava, Verônica voltou sua atenção para mim. Me acusou de guardar rancor da infância e de usar minha posição no trabalho para arruinar a vida dela. Ela até tentou se retratar como vítima, dizendo que sempre me tratou como família e que foi assim que eu a recompensei. Eu não deixei a tentativa de desvio passar. Calmamente, mas de forma firme, lembrei-a dos anos de maus tratos, das cartas de aceitação na faculdade que ela escondeu e das inúmeras vezes em que tentou me segurar. Pela primeira vez na minha vida, meu pai se levantou para me defender.
Ele virou-se para Verônica e disse para ela parar de me culpar por tudo. Ele reconheceu que havia ignorado os sinais por tempo demais e admitiu que eu estava apenas tentando ajudar. O rosto de Verônica se contorceu de raiva, mas antes que ela pudesse responder, Mark entrou na conversa. Ele exigiu responsabilidade, perguntando como ela poderia justificar mentir para o pai deles e colocar a família em risco financeiro. As palavras dele pareceram atingir um nervo, porque pela primeira vez, Verônica não teve uma resposta pronta. Jenny, por outro lado, estava furiosa. Acusou Mark de se voltar contra a mãe e me culpou por destruir a família. Mark não recuou, apontando que eu trabalhei duro para construir uma vida estável para mim mesma enquanto Verônica passou anos manipulando todos ao seu redor. A tensão na sala era insuportável e quando Verônica percebeu que estava perdendo o controle da narrativa, fez o que sempre fazia, ela saiu furiosa. Fez uma última tentativa de ameaçar meu pai, avisando-o de que se ele não ficasse do lado dela, a cortaria financeiramente. Pela primeira vez, meu pai não se intimidou. Ele parecia entender que as ameaças dela eram vazias. Eu o tranquilizei, dizendo que o ajudaria a se reerguer, caso fosse necessário. E isso parecia dar-lhe coragem para deixar de lado o medo que ela havia incutido nele por anos. Depois que Verônica saiu, meu pai se desculpou comigo. Não foi um simples desculpa. Ele admitiu que falhou comigo como pai, que ignorou as minhas dificuldades para manter a paz no casamento dele. Ele prometeu trabalhar para reconstruir nosso relacionamento e, embora não tenha sido uma solução instantânea, foi um passo na direção certa. Mark e eu saímos do hospital juntos naquele dia. Ele expressou arrependimento por não ter enxergado Verônica antes e me agradeceu por ter defendido o pai deles, mesmo quando não foi fácil. Jane, por sua vez, se recusou a falar com qualquer um de nós, alinhando-se completamente com Verônica. Nas semanas seguintes, a ausência de Verônica passou a ser mais notada. Ela havia se mudado temporariamente para fora de casa e estava tentando encontrar outro emprego depois de ser demitida de seu trabalho anterior. A situação financeira dela continuava a piorar, e o estilo de vida que ela havia construído sobre uma base instável estava desmoronando. Pela primeira vez em anos, parecia que a família estava começando a vê-la por quem ela realmente era. Quanto a mim, eu não estava pronta para perdoar meu pai completamente, mas estava disposta a tentar. Uma coisa era certa, o poder que Verônica um dia teve sobre todos nós tinha acabado, e não havia como voltar atrás. Após os eventos no hospital, as coisas começaram a mudar. Meu pai, agora totalmente ciente da traição financeira de Verônica, começou a fazer esforços reais para reconstruir sua vida. Eu o ajudei a abrir uma conta bancária separada, desatando a teia de empréstimos que ela havia feito em nome dele, e o conectei com um consultor financeiro para evitar que algo assim acontecesse novamente. Não foi fácil para ele, pois ele passou anos dependendo de Verônica, mas pouco a pouco ele começou a recuperar sua independência. Enquanto isso, Verônica estava entrando em colapso. Após perder o emprego e enfrentar uma dívida crescente, ela se mudou para a casa de Jenny. Pelo que ouvi de conhecidos em comum, ela ainda se recusava a assumir responsabilidade por suas ações, culpando todos, menos ela mesma. Jenny, sempre leal à mãe, parecia alimentar essa narrativa. Ela cortou completamente o contato comigo e com Mark, nos chamando de traidores por ficarmos do lado do pai deles. Doeu perder essa conexão, mas a essa altura, eu não estava mais surpresa. Mark, por outro lado, mudou completamente. Ele começou a me procurar mais, se desculpando por como me tratou no passado. Ele admitiu que foi cego à forma como Verônica o manipulou, a ele e a Jenny, e me agradeceu por ter tido a coragem de enfrentá-la. Nosso relacionamento ficou mais forte, e foi bom finalmente ter um aliado em tudo isso. Até começamos a nos encontrar regularmente, compartilhando histórias e reconstruindo a confiança que havia se perdido ao longo dos anos. Quanto a mim, mergulhei no trabalho. O caos causado por Verônica havia sido uma distração, mas agora que ele estava diminuindo, eu poderia focar completamente na minha carreira. Alguns meses depois, fui promovida a uma posição executiva, uma posição pela qual trabalhei incansavelmente para conquistar. Foi um momento de validação, uma prova de que eu realmente havia escapado do ambiente tóxico em que cresci e construído uma vida por conta própria. Apesar da queda de Verônica, ela ainda não havia desistido de tentar se infiltrar novamente na minha vida. Uma noite me ligou do nada, alegando que havia mudado e queria fazer as pazes. O tom dela era doce, quase pedindo desculpas, mas eu não estava acreditando. Disse a ela que, embora desejasse o melhor para ela, não estava interessada em me reconectar. Ela tentou algumas vezes mais, mas eu ignorei as mensagens. Não tinha intenção de reabrir aquele capítulo da minha vida. Enquanto isso, a lealdade inabalável de Jane a Verônica estava começando a se voltar contra ela. Apoiar financeiramente a mãe estava cobrando seu preço, e seus próprios relacionamentos estavam sofrendo.
Amigos que antes simpatizavam com ela começaram a se afastar, cansados das constantes defesas das ações de Verônica. Mark e eu ficamos fora disso, mas estava claro que a escolha de Jane de ficar ao lado de Verônica a deixará cada vez mais isolada. Um dia, meu pai me convidou para um jantar. Era a primeira vez em anos que sentávamos juntos, só nós dois. Ele me agradeceu por tudo que eu havia feito, por ajudá-lo a se reerguer e por ter sido paciente, apesar dos anos de negligência. Ele admitiu que cometeu erros, especialmente em como lidou com as coisas depois que minha mãe se foi, mas prometeu que faria melhor daqui em diante. Não foi um momento perfeito, mas foi um começo. Mas foi genuíno e pela primeira vez, senti que realmente estávamos começando a curar. Verônica, por outro lado, estava enfrentando as consequências de suas ações. Incapaz de manter o estilo de vida que tinha antes, foi forçada a vender a casa que um dia ostentou como um símbolo de seu sucesso. Ela se mudou para um apartamento pequeno, bem longe do luxo ao qual estava acostumada. Pelo que ouvi, ela ainda se agarrava às suas ilusões, culpando todo mundo, menos ela mesma, pela sua queda. Alguns meses depois, decidi organizar um último encontro familiar. Não foi uma decisão fácil, mas senti que era a única maneira de realmente colocar tudo na mesa e oferecer alguma forma de encerramento. Todos apareceram, meu pai, Mark, Jane e até Verônica. Como esperado, a tensão estava no ar. Expressei minhas intenções, enfatizando que essa era uma oportunidade para todos seguirem em frente. Jane permaneceu defensiva, se recusando a reconhecer qualquer erro da parte de Verônica. A própria Verônica ficou em silêncio durante a maior parte da noite, falando apenas para negar sua responsabilidade. Quando pressionado, Mark, no entanto, me surpreendeu novamente. Ele me defendeu, apontando que eu não fiz nada além de tentar ajudar a família, enquanto as ações de Verônica causaram a maior parte dos problemas. Suas palavras tiveram peso e pela primeira vez, vi um lampejo de dúvida no rosto de Jane. A reunião terminou de forma agridoce. Verônica saiu furiosa, recusando-se a admitir a culpa, enquanto Jane a seguiu de perto. Mas meu pai ficou, junto com Mark. Sentamos juntos conversando até tarde sobre o quanto havíamos avançado e como poderíamos seguir em frente agora. Ao refletir sobre tudo, sinto uma estranha mistura de emoções. A dor da minha infância e os anos de maus tratos sempre farão parte de mim, mas também moldaram quem eu sou hoje. Construí uma vida da qual me orgulho, livre da toxicidade que antes definia minha família. Meu pai e eu estamos mais próximos do que nunca, e Mark e eu finalmente encontramos um ponto em comum. As escolhas de Verônica a deixaram isolada e em dificuldades, e embora eu não lhe deseje mal, também não tenho desejo de deixá-la voltar à minha vida. A lealdade de Jane à mãe lhe custou caro, e embora seja triste, aceitei que não posso salvar a todos. Por agora, estou focando no futuro, na minha carreira, nos meus relacionamentos e na vida que trabalhei tanto para construir. O passado ainda pode persistir, mas já não me define mais. É um novo capítulo, e estou pronta para virar a página. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.